Seja muito bem-vindo a essa terceira aula do curso Educação Financeira e Evangelização. A ideia é que nessa aula a gente conheça um pouco mais sobre a necessidade de educação financeira no contexto brasileiro. Para você ter uma ideia, nós temos hoje um pouco mais de 70% da população que estão endividados. É óbvio que quando a gente está falando de dívida, algo que a gente precisa ter em mente é que tem aqueles que têm dívidas e estão negativados, tem aqueles que têm dívidas, mas que pagam todos os meses, como um financiamento de automóvel ou de imóvel, por exemplo, e também tem aqueles que deixaram de pagar algum momento, só está atrasado. Então, há vários tipos de dívidas, mas nesse caso, na população brasileira, há mais de 70% de endividados. Por que é importante a gente começar essa aula falando sobre isso? Porque no nosso contexto brasileiro há uma demanda de educação financeira que já passa por várias gerações. Não só essa questão, mas quando a gente compara o número de pessoas que têm dívidas com aquele número de pessoas que investem na Bolsa de Valores, por exemplo, o número é muito discrepante. Nós temos hoje aproximadamente menos de 5% da população brasileira que investem em ações, que investem em Bolsa de Valores, por exemplo. Quando, por exemplo, a gente poderia comparar aqui com outros países. Os Estados Unidos é um país que a gente pode comparar aqui, nós temos lá mais de 50% da população que já realiza investimento em bolsa de valores. É claro que tem cultura diferente, história diferente e processos diferentes, mas nesse caso, quanto mais soubermos sobre a realidade brasileira, quanto mais estivermos prontos para saber qual é o tipo de relação que as pessoas que estão em volta da igreja tem quanto ao dinheiro, como ele se relaciona com o dinheiro, melhor será a nossa abordagem quando nós estivermos fazendo alguma ação, algum evento, algum workshop de educação financeira na nossa igreja. Bom, algo que você precisa de fato compreender aqui é que quando a gente está falando sobre esse cenário brasileiro e principalmente ao redor da nossa igreja, a boa parte das pessoas não tiveram a oportunidade de aprender educação financeira em lugar nenhum. Isso quer dizer que essas pessoas não aprenderam educação financeira em casa, na escola e nem na igreja. Boa parte dos brasileiros tiveram algum contato com a igreja, com a instituição religiosa, mas ainda assim, mesmo que sejam outras instituições, como a casa, os pais, os avós, não tiveram educação financeira e não conseguem passar para os seus filhos uma educação financeira que de fato faça diferença na vida dele e ensine de fato como ele deve lidar com o dinheiro na vida adulta. Nesse caso, você já parou para pensar quanto tempo a gente fica, por exemplo, na escola? Quantos anos a gente passa em uma instituição escolar? A maior parte das pessoas no Brasil também não tiveram a oportunidade de receber uma boa educação financeira durante os anos iniciais, nos anos aqueles que estão concluindo o ensino médio, por exemplo, ou até mesmo a universidade. Muitos passaram pela universidade e também não conseguiram ter a oportunidade de receber um ensino clássico ou prático de como lidar com o dinheiro. Nesse sentido, toda vez que a gente está avaliando as pessoas quanto à educação financeira, seja aquilo que aprendeu em casa, aquilo que aprendeu na escola, ou aquilo até mesmo que não aprendeu em nenhuma dessas instituições, a gente precisa saber o que de fato, como de fato a gente avalia as pessoas, se elas têm ou não têm educação financeira. Para isso, acompanhe comigo aqui uma reflexão muito simples. Tem 3 perguntas que sempre são realizadas para diagnosticar o grau ou o tamanho, o tipo de conhecimento que uma população tem. Há uma pesquisa que foi feita no Brasil que demonstra que o Brasil está ali na posição 67 do ranking. O número de educação financeira no Brasil é muito abaixo até mesmo de países mais pobres do mundo. Mesmo que países tenham uma economia muito mais frágil, ainda assim, no que se refere à educação financeira, o Brasil sofre e sofre muito, já tem muitas gerações. Nesse aspecto, o que é levado em consideração? O que se pergunta a essas pessoas para saber se tem educação financeira ou não? Inclusive, para um pouquinho aqui para pensar agora que esse é um movimento que você pode fazer. Será que você teve educação financeira em toda a sua história? Na sua casa, na escola, na igreja, em algum lugar que você passou, você aprendeu? Como é que faz para diagnosticar esse processo? É o mais interessante. Uma das coisas que a gente sempre pergunta é justamente isso. Você sabe o que é inflação?
Você sabe como a inflação funciona? Bom, tem algumas questões que a gente precisa entender sobre isso. A maior parte dos brasileiros, mais uma vez, não conhecem minimamente como a inflação funciona. A segunda pergunta que a gente sempre faz, ou que as pesquisas normalmente fazem, é justamente essa de: você sabe como funcionam os juros compostos? Como é que ele acontece? O que são os juros compostos? Como eles funcionam? Bom, além disso, também se pergunta bastante sobre a realidade de: você sabe multiplicar o seu dinheiro? Você sabe fazer processos de investimento? Você tem o hábito de fazer isso? Você sabe o caminho para fazer? Todas as vezes que a gente faz essas três perguntas, a gente já consegue ter, pelo menos inicialmente falando, uma uma característica, ou pelo menos testar o nível se a pessoa tem ou não educação financeira. É justamente essas três perguntas, são justamente essas três perguntas que dá para a gente uma ideia se as pessoas tiveram a oportunidade de aprender durante sua vida ou não. Justamente aqui que a gente precisa ter em mente que quando nós estivermos lá na nossa congregação, na nossa igreja, na nossa plantação, nós precisamos entender que as pessoas que estão chegando do bairro na igreja, normalmente essas pessoas não sabem dominar esses três pontos. Fique tranquilo, porque nas próximas aulas eu vou compartilhar com você justamente o que a gente precisa saber sobre esses três pontos e também vários outros pontos que a gente precisa esclarecer aqui para que você esteja pronto para recepcionar essas pessoas que chegaram à nossa igreja e, obviamente, compartilhar com eles aquilo que é vital, que é essencial para que eles de fato tenham minimamente uma educação financeira. Combinado? Agora, na próxima aula eu quero trabalhar com você justamente os pontos de educação financeira e o quanto esses pontos de educação financeira contribuem para o bem das famílias no Brasil. É óbvio, se a gente está falando que vai alcançar mais pessoas a partir da nossa igreja com eventos de workshop de educação financeira, para que essas pessoas estejam lá e a gente passe no momento futuro a evangelização, a gente precisa entender o quanto em si a educação financeira já contribui com o bem dessas famílias. Te vejo na próxima aula.